chance de fazer o gol do empate, né? Teve mais presente na área do Cruzeiro ali. Foi uma mudança de temperatura. Foi impressionante, né? Meia bicicleta no travessão, né? E depois dessa loucura toda, ainda teve pênalti, Vini. Bom dia. Fala, Barreto, tudo bem? Bom dia para você, para a Beli, para o Lino, todo mundo ligado aqui no Redação. Vocês falavam de provocação nas redes sociais, né? Essa provocação institucionalizada. O Corinthians também provocou o Cruzeiro com duas frases, né, que o torcedor gostou bastante. Logo depois da classificação para a final, para a decisão da Copa do Brasil, o Corinthians escreveu que a imagem do Corinthians resplandece, né? Numa clara mudança ali ao nosso hino nacional e dizendo que o rei de Copas está fora do baralho, porque o Cruzeiro é o maior vencedor da competição e o Corinthians agora, com essa vantagem, vai para a sua 8ª final de Copa do Brasil tentando um tetracampeonato. Com, de novo, participação decisiva do seu treinador, que conhece muito bem a competição. A gente vai ter que falar do Dorival Júnior, que é um capítulo à parte aí para falar sobre o quanto ele é importante em jogos de Copa do Brasil, o quanto ele é relevante nessa competição. Ele já venceu 3 vezes por Santos, Flamengo e São Paulo, tenta agora também essa conquista pelo Corinthians, né? E chama atenção, esse dado chama realmente atenção, porque o Dorival Júnior, ele não é eliminado de um jogo decisivo de Copa do Brasil desde 2016. São 18 classificações consecutivas e pela 3ª vez seguida, o Dorival, disputando a Copa do Brasil, chega à final. Conseguiu isso em 2022, em 2023 e agora em 2025. No ano passado ele não disputou porque estava, né, servindo a seleção brasileira, mas nas 3 últimas vezes que o Dorival disputou a competição, ele chegou à final da Copa do Brasil, 22, 23 e agora 25. E foi um jogo muito estranho, diferente, com alternância de poder, né? Porque o Dorival, depois do jogo impecável lá em Belo Horizonte, o que é que ele fez? Repetiu a escalação. Tentou manter aquele esquema com 4 jogadores no meio campo, sem o Garro, que ainda não tinha 100% de condições, né? O Ranieri, que também foi uma ausência lá em Belo Horizonte, começou no banco de reservas. Mas esse esquema que funcionou tão bem no jogo de ida, não foi tão legal, pelo menos no primeiro tempo, né? No primeiro tempo só deu Cruzeiro. O Corinthians viu essa vantagem construída no jogo de ida ruir no finalzinho da primeira etapa, com o gol do Arroio. Mas dá para dizer que ir para o intervalo com esse 1-0 foi até barato demais pelo que foi o jogo, né? O Hugo Souza trabalhou muito, teve muito trabalho. E aí, no finalzinho do primeiro tempo, o Arroio faz esse gol e o Dorival mexe no time. Volta com 2 trocas, com a entrada do Ranieri, com a entrada do Garro. E aí o Corinthians voltou muito melhor. Ainda toma um susto, né? Porque volta melhor, mas sofre esse gol já nos primeiros minutos do segundo tempo, né? Um gol que demorou a ser analisado ali, mas foi validado pelo VAR por uma questão milimétrica de um possível impedimento. E aí, quando o Corinthians sofre um 2-0 em casa, o estádio, que normalmente vibra muito, mesmo quando sai um gol adversário, no 2-0, a impressão que deu para muitos corintianos azedou. Mas 5 minutos depois, o Corinthians, na base do abafa aí, né, na base do gol chorado, que o corintiano tanto gosta, fez esse 2-1 com o Matheus Bidu. E dá para dizer, como vocês ressaltaram aí, que o Corinthians criou para já resolver a parada com bola rolando, porque o segundo tempo foi completamente diferente. O Garro fez uma partida que há muito tempo não fazia com a camisa corintiana, né? E assim, Breno Bidon de novo jogando muita bola. O Matheus Bidu teve a chance, além do gol de cabeça, teve uma chance numa puxeta, né? Numa bicicleta aí, ó. A bola acabou explodindo no travessão. Então, assim, dava para o Corinthians ter resolvido a parada no tempo normal. E aí o roteiro foi muito especial. O torcedor, na hora, não entende muito. Fala, poxa, de novo, na base do sofrimento. Mas olhando agora para trás, para o corintiano foi muito especial ver uma disputa de pênaltis com o Cássio de um lado e o Hugo Souza do outro, né? O Cássio ainda e possivelmente vai ser por muito tempo, né, o goleiro com mais pênaltis defendidos na história do Corinthians. São 32 defesas de pênalti. E o Hugo Souza, que tem 1 ano e meio de clube, já está na 4ª colocação. O Hugo Souza já tem 10 pênaltis defendidos. E aí, além do Dorival, que eu falei que é um capítulo à parte, a gente tem que falar do Hugo, né? Porque o Hugo Souza, ele enfrentou já 3 decisões de pênaltis com a camisa do Corinthians nesse 1 ano e meio. E ele venceu as 3. Ou melhor, o Corinthians avançou nas 3 vezes
com o Hugo Souza sendo figura determinante. Porque desses 10 pênaltis que ele defendeu, 4 foram com bola rolando e 6 foram em decisões de disputa de pênalti. É um cara que cresce nessa hora decisiva e, de novo, ele chamou a responsabilidade. O Cássio fez a primeira defesa, o torcedor claramente pensou, puxa vida, era tão melhor quando o Cássio estava do nosso lado, né? Será que ele vai nos eliminar em casa? E aí o Hugo Souza chamou a responsa e com 2 situações curiosas, porque o Corinthians chegou a ficar atrás, chegou a ter um 4-2, né, a favor do Cruzeiro. Aí o Hugo chama a responsa, faz a defesa do pênalti do Gabigol. Ele disse que na semana estudou pênalti de todo mundo, menos do Gabigol. Ele falou, esse aqui eu treinei 5 anos com ele, eu vou sentir na hora, vai ser na base do feeling. E deu certo. E aí quando ele pega o pênalti do Wallace, ele sai comemorando, ele errou a conta, ele achou que com aquela defesa a parada já estava resolvida. Ó, ele sai a milhão, fazendo festa e os jogadores lá no centro do campo pedindo calma para ele. Ele falando, acabou, acabou. Ele errou na conta e aí o Breno Bidon, jovem da base, chamou a responsa, fez o pênalti e colocou o Corinthians nessa 8ª final do clube, tentando esse tetracampeonato da Copa do Brasil, Barreto. Do jeito maloqueiro e sofredor, né? Que muitos corintianos, eu não sei se gostam. Tinha muitas imagens de torcedores ontem, né? Naquele sofrimento, reta final do jogo, a expectativa para os pênaltis, a própria disputa e, no fim, essa celebração aí, né? Dos jogadores do Corinthians. Popopó? O Poropopó, Poropopó, né? O Poropopó com aquele pulo. Os jogadores fizeram junto com os torcedores. É assim. E o legal do Poropopó é que o pulo é irregular, né? Então parece que a arquibancada mexe, né? Quase 48 mil torcedores ontem na Neoquímica Arena. Foram parte, né? Mas não viram a classificação como se imaginava, né? Porque assim, o Corinthians já ganhou fora, né? Agora vai ter a força da sua torcida em casa, mas perdeu o jogo. Perdeu o jogo, assim, o Corinthians poderia ter resolvido a partida nos 90 minutos, mas o Cruzeiro também, né? O Hugo Souza, ele aparece muito bem no primeiro tempo, principalmente. Foi um primeiro tempo onde o Cruzeiro conseguiu criar oportunidade, conseguiu dar trabalho para a defesa corintiana, mas não conseguiu converter as oportunidades que criou. Sim. Então, isso mostra, de modo geral, como essa Copa do Brasil, essas 2 semis foram muito equilibradas. Os 2 times nessa partida tiveram a oportunidade de resolver o jogo dentro dos 90 minutos. Né? Em algum momento, a gente assistindo, pelo menos eu tive a impressão, esse jogo está muito mais para o Cruzeiro do que para o Corinthians. E ali naquela reta final do segundo tempo, o jogo estava muito mais para o Corinthians do que para o Cruzeiro. A disputa de pênalti, ela é parte do jogo. A gente já discutiu isso aqui. Parece até que a gente está repetindo o que a gente já falou. Mas é porque os enredos são muito similares. É tudo muito parecido. E os 2 goleiros brilhando, o Cássio aparecendo como salvador do outro lado e a situação se revertendo no decorrer da própria disputa. Agora, se a gente destacou os pênaltis mal batidos na primeira partida, a gente tem que destacar também, acho que principalmente o pênalti do Gabigol, né? Foi um pênalti batido de forma fraca. O Hugo Souza é um pegador de pênalti, isso não é novidade para ninguém. Para você tentar tirar a bola dele, você precisa de talvez um pouco mais de esforço, um pouco mais de força, um pouco mais de jeito, uma cobrança mais fria, uma cobrança mais precisa. Acho que ele errou a passada. Você teve essa impressão? O Gabigol, vamos ver de novo. O estilo de cobrança dele é o seguinte, é esperar até o último segundo. O último pisão do pé direito. Ele fez a base com o pé direito, decide onde a bola vai. Né? E eu acho que esse pé direito não estava plantado direitinho na hora de bater, ó. Vê se ele não está muito perto longe da bola. Eu achei mais distante. Você sabe o que eu acho que é o que o Hugo Souza falou, é a convivência com o batedor, é conhecer o cara. Ele só se mexe quando o Gabigol completa o movimento de chute. Não é na batida, é no movimento do chute. Ele faz a leitura, ele está parado no centro do gol até que o Gabigol defina. Até saber para que lado a perna dele se move. E o Gabigol normalmente é quem tem esse papel. O Gabigol espera o goleiro se movimentar e no movimento do goleiro o Gabigol mata. E eu acho como que o goleiro conhece muito... na última pisada não é questão nem de estar perto nem de estar longe. Olha ela paradinha.
Não tá firme. Não, e assim, eu achei que estava longe porque o pé do Gabigol, ele tá posicionado um pouco atrás da marca da Cal. Por isso, essa foi a minha impressão de distância. Porque não foi uma pisada muito firme. Tá Olha vendo? só, esse ângulo é muito bom, porque a gente vê que o pé realmente está atrás. Não é aquele pé que está lateralizado na bola e te dá a firmeza necessária para uma batida com um pouco mais de precisão. Ele calculou. Você achou perto, eu achei longe, mas na verdade a gente achou atrás. Exatamente, está atrás, né? Mas ele nisso pisa aí atrás. tem um método. A ideia de o pé estar atrás é porque ele pode bater nos dois cantos. Se ele adianta muito o pé, ele só tem um canto para bater. O Gabigol, ele é muito técnico nisso aí. A cobrança de pênalti dele é muito inteligente. Agora, ele está preparado para os dois cantos. Só que ele espera o goleiro definir. Curiosamente, o aproveitamento do Cruzeiro não está legal. Ele perdeu 3 de 8 pênaltis cobrados. No Flamengo, a gente se acostumou a ver o Gabigol como um batedor que raramente errava. Né? E uma 3 em frustração. 8, acho que é um número alto, né? Eu acho que gera uma frustração na torcida cruzeirense também, né? O Gabigol, ele é contratado talvez como a grande estrela do ano. Beleza que ele, desde o começo do trabalho do Leonardo Jardim, ele é banco de reservas desse Cruzeiro. Mas, pela história que ele tem, por ser um jogador muito vitorioso, por ser um personagem, né? Tudo que carrega ali a atmosfera Gabigol, eu acho que fica uma frustração muito grande. Não é um jogador barato, não tem um salário baixo, por mais que esteja no banco, de forma merecida, não justificaria uma titularidade dele. Acho que essa titularidade do Gabigol, em momento algum, se justificou no decorrer do ano. E o Leonardo Jardim foi muito firme com relação a isso, manteve o atleta no banco, convicto do que acreditava que era melhor para esse Cruzeiro, e funcionou. Funcionou. O Gabigol no banco do Cruzeiro funcionou, porque os titulares estavam entregando muito mais. Mas na hora da penalidade, talvez você espere um pouco mais de um medalhão desse tamanho. Ele é o predestinado, é o cara que, né, o Flamengo chamava de chama ainda de predestinado, que tem esse status de jogador decisivo e que, como você muito bem falou, Belly, ele ganha isso tudo para decidir nesse tipo de momento, né? Mas aí, de novo, é a história do vencedor, né? Se ele faz esse gol, a gente ia lembrar do Gabigol humilde, que dentro da temporada aceitou ficar no banco, que entrou no momento certo, que compreendeu a importância dele dentro do grupo. E que é predestinado e foi lá e fez o pênalti da classificação. Exatamente. O limite entre uma coisa e outra é muito tênue, assim. Mas que ele bateu mal, bateu mal. Bateu mal. Ele destacado do todo, merece esse tipo de avaliação. Mas vamos falar a verdade, o Cruzeiro esfarelou dentro de campo depois que tomou o gol que diminuiu o placar. O Corinthians tomou conta de um jeito que você não imagina pela diferença técnica que a gente estava vendo. A torcida do Corinthians nunca fica calada, mas a torcida do Corinthians sentiu o baque do 2-0. A torcida do Corinthians via em campo um time muito melhor que o dela. Então não tinha de onde tirar a motivação. Veio, o Cruzeiro deu. E quando o Cruzeiro deu aquele gol, e foi quase um gol dado, porque o Cruzeiro vacila na bola pelo alto, o Cássio dá o tapa para frente, a bola vem, passa pelo meio de um monte de gente, entra. Depois que entra, o Cruzeiro acaba. Intervalo muito curto de tempo, né? 2 gols. A reação do Corinthians foi muito rápida. Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar o Roger Cazé para participar com a gente também, direto de Belo Horizonte, porque foram lançadas algumas dúvidas aqui, Cazé. O Gabigol continua, já tem declaração de dirigente dizendo que sim, ele continua. Mas também já tem declaração do Leonardo Jardim dizendo que ele não continua. O Gabigol? O Leonardo Jardim. O O próprio treinador vai embora. Então, assim, se essa combinação, né, funcionar, Gabigol fica, Leonardo Jardim vai embora, aí já temos um potencial problema, porque o favorito para a vaga do Leonardo Jardim é o Tite, com quem o Gabigol dizia que não queria trabalhar. Quando chegou ao Cruzeiro, ele falou para o Pedro Lourenço. Essa entrevista foi até recuperada, né, Cazé? O Pedro Lourenço dizia, não, ele disse que só com um treinador que ele não trabalharia, e esse treinador pode estar a caminho. Bom, já joguei essa bomba para você. E agora, bom dia. Fala, Barreto, bom dia. Belly, Lino, bom dia para todo mundo que está com a gente. É exatamente essa a situação. Uma série de acontecimentos que acabam deixando bem claro que o Gabigol não vai ter muito clima, né, para ficar no Cruzeiro. Primeiramente por causa da saída do Leonardo Jardim,
que pode provocar a vinda de um desafeto do Gabigol. O Leonardo Jardim, daqui a pouco, à 13h, vai ter uma entrevista coletiva dele na Toca da Raposa. Será o ato final do trabalho do treinador da Venezuela / Portugal, que está por aqui, em 55 jogos nesta temporada de estreia dele no futebol brasileiro, com 26 vitórias do Cruzeiro, uma temporada que devolveu autoestima ao torcedor cruzeirense, mesmo com essa eliminação na semifinal da Copa do Brasil e eliminação na fase de grupos da Sul-Americana. Mas essa terceira colocação no Campeonato Brasileiro devolveu a autoestima, fez com que o torcedor do Cruzeiro finalmente desfrutasse do futebol, algo que não acontecia desde o rebaixamento de 2019. Porque conversando com alguns amigos cruzeirenses sobre o título da Série B, depois eu questionei se aquela comemoração era mais de alegria ou de alívio. E toda vez que eu lançava essa, o torcedor em questão dizia que era mais de alívio mesmo. Então o Leonardo Jardim vai se despedir daqui a pouco do Cruzeiro e está marcada para hoje uma reunião entre os dirigentes do Cruzeiro e Tite. Então, se o Tite fechar essa vinda dele para o Cruzeiro, então não vai ter clima para o Gabigol. E por falar em não ter clima, havia uma pintura do Gabigol. Na semana de apresentação dele, foi pintado um desenho do Gabigol com a pose clássica que ele faz nas comemorações. Essa pintura está na Toca 1, onde treinam as categorias de base, e essa pintura hoje amanheceu vandalizada. Então os torcedores vandalizaram a pintura, algumas pichações e tinta amarela também tapando todo o desenho do Gabigol. Então o clima está muito ruim para o jogador, o clima ficou ruim para o Gabigol, que passou a temporada toda lutando aí por minutagem. O Leonardo Jardim, assim que chegou, deu algumas oportunidades, tanto para o Gabigol quanto para o Dudu, só que na partida contra o São Paulo, ainda no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, ele teve uma reunião com os diretores do Cruzeiro e disse: eu preciso fazer algumas mudanças e se essas mudanças não derem certo, aí você pode me mandar embora de volta para Portugal e não precisa me pagar nenhum centavo. As mudanças deram certo, Dudu acabou ficando sem clima, saiu, foi para o maior rival. O Gabigol esperou no banco de reservas, mas acabou errando esse pênalti num momento muito fatídico e o clima está pesado, pessoal. Essa combinação de fatores que no futebol é difícil de evitar, né? O cara não teve uma temporada boa, foi para o pênalti decisivo e perdeu. A faísca tá ali, né? Faltou só o fósforo. Perdeu numa cobrança que não foi legal, né?